Fala galera, aqui é o professor Rodrigo Teixeira, trazendo mais uma aula para vocês sobre dilatação dos líquidos. Antes de começar a nossa aula, não te esquece de se inscrever no canal e dar aquele like que vai contribuir muito para o nosso trabalho. Beleza? Então bora lá para a nossa aula. Fala galerinha, então bora lá para a nossa aula sobre dilatação dos líquidos. Na nossa última aula já falamos sobre a dilatação dos sólidos, né? Então hoje nossa aula vai ser sobre dilatação dos líquidos. Então o que acontece, gente? Aqui eu tenho um recipiente, esse recipiente ele contém uma determinada quantidade de líquido aqui no seu interior. Aí eu gostaria de saber o que acontece quando eu aumento a temperatura desse líquido. E como vocês podem perceber aí, ó, na animação, acontece que o líquido aqui ele sofreu uma variação no seu tamanho, né? Ou seja, ele dilatou com essa variação de temperatura. Em geral, os líquidos eles se dilatam mais do que os sólidos, tá, gente? Só que para uma variação de temperatura, se não muito grande, eles vão ter o mesmo comportamento que os sólidos, ou seja, obedecendo essa expressão aí que apareceu para vocês. Perfeito? Então eu tenho aqui que a variação do volume vai ser igual ao coeficiente de dilatação, que é o nosso gama, né? Vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Perfeito, gente? Então olha só, nós temos aqui alguns líquidos, né? Alguns materiais que em temperatura ambiente eles se encontram na forma líquida, né? Temos o mercúrio, temos a glicerina, temos aí o benzeno, tá bom? E o que acontece, gente? Aqui do outro lado estão os coeficientes de dilatação deles, né? Tem o coeficiente de dilatação do mercúrio, que vai ser 180 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui, ó, graus Celsius recíproco, tá, gente? Porque olha só, aqui é o inverso, né? Elevado a menos 1. Então essa daqui é a unidade de medida do coeficiente de dilatação. E como vocês podem perceber aqui, ó, ele vai aumentando, né, de 180 vai para 490, vai para 1060. Então temos aqui um aumento do coeficiente de dilatação. Gente, o coeficiente de dilatação ele é diretamente proporcional à variação do volume. Então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior vai ser o aumento no volume, aí, ou seja, a variação do volume de um material quando ele está se dilatando. Então tem o mercúrio aqui, né? O mercúrio, ó, a glicerina e o benzeno. Então se esses três materiais sofrerem aqui uma mesma variação de temperatura, o benzeno vai ser aquele que vai ter uma maior variação de volume, né, gente? Porque ele tem aqui o maior coeficiente de dilatação. Perfeito. E o que acontece, gente? Bom, os líquidos eles dilatam, só que esses líquidos, como nós sabemos, eles escoam, né? Eles são fluidos. Então o que acontece? Eles precisam estar dentro de recipientes. E esses recipientes eles são de materiais sólidos e eles também sofrem dilatação, né? Então quando eu estou aqui aumentando a temperatura desse líquido, eu também estou aumentando a temperatura desse recipiente. Tá bom? Então eu preciso considerar esse aumento de volume que esse recipiente também sofre. E como é que eu vou fazer isso, gente? Bom, bem simples, olha só. Eu tenho aqui, ó, um recipiente, né? Agora que vai quando esse líquido aqui sofrer a variação do volume dele, ou seja, ele aumentar aqui no seu volume, né? Aqui eu tenho um ladrão e esse ladrão vai deixar escoar, né, essa água e vai deixar cair aqui. A gente vai guardar essa quantidade de água que vai cair. Perfeito, gente? Então bora lá. A gente vai ligar aqui nossa chama, vai esperar aí esse líquido dilatar. Quando ele dilatou, né, teve aumento do tamanho dele, ele começou a vazar pelo ladrão. Então, essa quantidade de líquido aqui que vazou vai ser a variação do volume aparente, ou seja, aquilo que visualmente eu vou achar que é o quanto de volume que aumentou. E quanto que na verdade não é, gente, tá bom? E a gente vai ver isso agora. Bom, então aqui nós temos a variação do volume real, que seria a variação do volume real, o quanto esse líquido dilatou de verdade, né?
vai ser igual à variação do volume aparente, ou seja, essa quantidade que vazou aqui, né, mais a variação do volume do recipiente, ou seja, o recipiente ele também teve um aumento de volume. Então essa variação aí, ó, cedeu mais espaço para que esse líquido pudesse ocupar, tá bom? Então eu tenho que considerar essa variação aqui também. Então a variação do volume real é igual à variação do volume aparente mais a variação do volume aí do recipiente. Perfeito, gente? O que é que a gente pode fazer? Então, como é que a gente poderia enxergar isso de uma melhor forma, gente? Vamos considerar que a variação do volume aparente, né, ou seja, o volume do líquido que caiu aqui dentro desse recipiente, bora considerar que ele teve uma variação de aproximadamente igual a 4,1 centímetros cúbicos, né? Então esse é o volume de líquido que eu tenho aqui. Só que esse material aqui ele sofreu uma variação de volume. Vamos considerar que a variação de volume dele foi de 1,8 centímetros cúbicos, né? Aí eu pergunto para vocês, qual vai ser a variação do volume real, ou seja, quanto realmente teve variação de volume desse líquido aí, né? Qual foi realmente a variação do volume desse líquido, tá bom? E como é que a gente pode fazer isso? A variação do volume do líquido é igual à soma dessas variações aqui de volume, tá bom? Então eu vou somar, então tenho que a variação do volume é igual a 4,1 mais 1,8 centímetros cúbicos. Perfeito, gente. Sendo assim, ó, eu tenho que a variação do volume real do líquido, né, o que aconteceu de verdade, foi de 5,9 centímetros cúbicos. Tá beleza, gente? Então essa daí é a variação do volume real, considerando a expansão aí do recipiente, tá bom? E o quanto vazou desse recipiente a partir desse ladrão. Tá bom, gente? Vocês entenderam isso daí? É algo bem simples. Bom, gente, a gente pode pegar essa expressão aqui, né, que é a variação do volume real, que é igual à variação do volume aparente, mais a variação do volume do recipiente. Como não foi, considerando então que não foi uma variação de temperatura tão grande, né, então aí tanto o líquido quanto o recipiente vão obedecer essa expressão aí, né, que a variação do volume é igual ao coeficiente de dilatação vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Tá ok, gente? O que é que a gente pode fazer? Eu posso escrever uma relação dessa para o volume real, né? Então como é que ficaria? Aqui o coeficiente de dilatação do real, né, vai ser o volume inicial vezes a variação de temperatura. E eu posso fazer também aqui para o volume aparente. Como é que vai ficar? Vai ficar o coeficiente aparente, né, vai ser igual, vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. E eu posso também fazer aqui, ó, para a variação do volume do recipiente. Então fica aqui que coeficiente de dilatação do recipiente, né, vezes o volume inicial do recipiente, vezes aí, né, a variação de temperatura. Bora considerar o seguinte, gente, considerar que esse líquido estava na iminência de vazar desse recipiente aí. Perfeito? Então, a gente vai fazer o seguinte, sendo assim, a gente vai considerar que os volumes iniciais, tanto do recipiente, né, e do líquido, eles são iguais. Então, como ambos vão sofrer a mesma variação de temperatura, o que acontece? Eu posso simplesmente aqui, ó, cancelar volume inicial com volume inicial e volume inicial, variação de temperatura com variação de temperatura e variação de temperatura também. Por que eu posso fazer isso? Porque todas estão aqui, todas estão presentes em todos os termos, né? Então eu posso simplesmente aí anulá-las, tá bom? Então como é que fica essa expressão? Fica aqui, olha só, gente. Coeficiente de dilatação real é igual à soma do coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Então é dessa forma aqui que eu posso calcular o coeficiente de dilatação real. Bom, gente, então, esse daqui é um gráfico que ele mostra a dilatação térmica da água. E o que acontece? Tem algo muito interessante que acontece nesse intervalo aqui, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius. O que acontece? Acontece que quando a água ela vem aqui do estado líquido para o estado próximo do estado sólido, né, nesse intervalo aqui, ó, de 4 a 0 graus Celsius, né, nesse intervalo, antes ela apresentava uma diminuição aqui, ó, no seu volume, só que quando ela chega exatamente nesse ponto, ela começa a aumentar o seu volume, né? E quando acontece o inverso também, onde ela vem de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, né? Ela começa aqui, ó,
a diminuir o seu volume. Só que o que acontece, gente? Nesse intervalo aqui não deveria acontecer isso, né? De acordo com a dilatação. Se tem aí uma variação de temperatura, onde a temperatura está diminuindo, o volume não deveria aumentar, o volume deveria diminuir, ou seja, deveria ter uma contração no seu volume. E aqui, quando ela vem de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, deveríamos ter também aí um aumento do volume, só que o que acontece? O volume diminui, né? Então, o que acontece, gente? Isso daqui é uma anomalia da água, né? O que acontece? Existem algumas teorias, e tem uma teoria também que é muito conhecida, que fala sobre o arranjo molecular da água, né? A água que é formada aí por uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, certo? Ela está aqui, por exemplo, no estado líquido, só que o que acontece? Quando ela vai saindo... Então, quando ela vai saindo aqui dessa região que é maior que 4 graus Celsius e vai chegando nesse ponto aqui de temperatura, né? Então, o que acontece com essas moléculas? Que essas moléculas vão começando a se ligar, a criar pontes de hidrogênio, né? Ou seja, elas vão começar a se cristalizar para melhorar a estrutura, né? Para o corpo sólido que vem logo depois, né, do ponto 0 graus Celsius. Então ela deixa de estar, as moléculas deixam de estar nesta configuração para chegar em uma nova configuração, né, de cristalização. Então aqui nós temos o surgimento das ligações com pontes de hidrogênio. Então olha só como é formada a estrutura então das moléculas, né, a partir nessa região. Então o que acontece, gente? Como vocês podem perceber, aqui essas moléculas estão muito mais próximas, né? A gente tem que os espaços vazios, eles não são tão grandes em relação a esses espaços aqui. Então elas se arrumam de determinada forma que faz com que aumente a quantidade do espaço vazio, né? Então esse espaço vazio que ocasiona o aumento do volume, certo? Então ela vem de um estado dessa forma, né, onde temos poucos espaços vazios, ou seja, ela está chegando no ponto de 4 graus Celsius, né, e quando ela chega nesse ponto que ela vai começar a arrumar suas moléculas, o que acontece? Quando ela arruma, ela aumenta aí a quantidade de espaços vazios, ou seja, se aumenta a quantidade de espaços vazios, nós temos aí um aumento no seu volume, ou seja, uma expansão de seu volume. Então que isso aqui explicaria o aumento de volume, né, vindo de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, beleza? E o inverso também, né? Onde se encontra a 0 graus Celsius com essa estrutura, então quando ela vai desfazendo essa estrutura, né? Então vai diminuindo a quantidade de espaços vazios, né? Então ela chega nesse ponto aí. Bom, gente. Galera, muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e até a próxima.